Olá, eu me chamo Carlos Alberto e hoje nós vamos falar um pouco sobre o motor Bristol Siddeley Viper modelo MK104. Fabricado em 1962, esse motor turbojeta é uma versão tecnológica anterior ao modelo Viper 540, que equipou as famosas aeronaves de treinamento militar Chavante da Força Aérea Brasileira. Nós vamos passar por todos os ciclos que acontecem em termodinâmicos nesse motor. Vamos lá, primeiramente, a gente tem que considerar esse motor como um volume de controle, porque o ar entra e as peças ficam fixas. E, primeiramente, o ar entra aqui pelo esse bocal e vai para o compressor. No compressor, formado por 7 estágios, nós vamos ter 7 pares nos rotores, que essa é a parte que gira, e vamos ter 5 pares nos estatores, que é a parte externa que fica fixa. Quando o ar entra aqui, ele vai ser comprimido num processo adiabático, então não tem troca de calor, e o trabalho realizado pelo rotor vai ser utilizado para comprimir esse gás, o ar que entra. Então ele entra e com a troca de calor é desprezível, o meu Q é igual a zero, então eu consigo simplificar minha equação da primeira lei da termodinâmica, descobrindo que o meu trabalho realizado no compressor vai ser igual a massa de ar que entra vezes a entalpia interna menos a entalpia externa. A entalpia da entrada menos a da saída. Como a entalpia de saída é maior do que a entalpia de entrada devido à compressão, o trabalho é negativo, refletindo que o compressor consome trabalho mecânico do eixo ao longo desse componente. A pressão e a temperatura do ar aumentam continuamente, enquanto a velocidade média se mantém controlada. Logo após o compressor, a gente vai chegar à câmara de combustão. Ela está localizada na região intermediária do motor, logo após a saída do compressor. O combustível é introduzido a partir desses tubos. Então, desses tubos aqui. Injetores e atomizadores, que vemos aqui fixados na seção frontal da câmara. A função primordial desses injetores é pulverizar e vaporizar mecanicamente combustível líquido em gotículas microscópicas, misturando intimamente com o ar em alta pressão proveniente do compressor. Isso permite uma combustão contínua, estável e com alta eficiência térmica. Pela primeira lei da termodinâmica, na câmara de combustão não há partes móveis, então não é realizado trabalho. Portanto, o termo da variação da energia cinética ele vem exclusivamente da combustão. Então, nossa equação da primeira lei ela vai se reduzir a troca de calor vai ser igual a massa menos a entalpia externa menos a interna. Isso prova que o componente puramente atua como um trocador de calor, que recebe energia. Analisando as propriedades aqui, a temperatura se eleva-se ao ponto máximo do ciclo. A velocidade aumenta devido à forte expansão térmica dos gases e a pressão permanece teoricamente constante, sofrendo apenas uma pequena perda localizada. Avançando mais um pouco, nós chegamos na turbina. Diferentemente de motores maiores, a turbina do Viper M104 possui um único estágio de expansão, aqui realizado nessa pá. Ele é classificado como do tipo axial, pois o gás passa por ela vindo do eixo central. No corte estrutural do laboratório, conseguimos identificar perfeitamente as duas fileiras das paletas do estágio. Primeiro temos o estator fixo, aqui na parte de dentro aqui. E temos o conhecido como paletas guias de bocal ou nozzle guide vines, que aceleram e direcionam os gases quentes. Logo em seguida, visualizamos o rotor móvel, que é um disco de paletas conectado diretamente ao eixo central. Esse é o rotor que capta a energia do escoamento, girando a velocidades altíssimas para acionar o compressor que vimos lá no início. Então, quando eu giro aqui, o compressor também gira. Termodinamicamente, a expansão da turbina ocorre de forma tão rápida que podemos considerá-las adiabática. Aplicando a equação do volume de controle, podemos encontrar que o trabalho realizado vai ser a massa do meu volume de controle vezes a entalpia interna menos a externa. Como os gases sofrem expansão, a partir desse bocal aqui, nós encontramos que o trabalho vai ser positivo, ou seja, a turbina produz trabalho mecânico líquido. Na passagem pela turbina, a pressão e a temperatura dos gases diminui à medida que a energia térmica é convertida em energia mecânica de rotação, enquanto a velocidade aumenta no estator e cai no rotor ao transferir o torque. Por fim, o escoamento encontra a tubeira, localizada na extremidade traseira do motor. A tubeira é um duto convergente, cuja função principal é acelerar o fluido residual. Então ele sai por aqui. Pela primeira lei, não há transferência de calor,
nem eixos móveis gerando trabalho. Aqui a variação cinética não pode ser desprezada. Então a equação vai se tornar HI mais VI quadrado sobre 2 igual a HE mais VE quadrado sobre 2. O que significa que a velocidade na saída é calculada por VE igual a raiz de 2 vezes a diferença das entalpias mais VI ao quadrado. Na tubeira, a energia entálpica restante é convertida diretamente em energia cinética. A pressão cai até o nível da pressão atmosférica e a temperatura diminui e a velocidade do jato atinge o valor máximo, gerando o empuxo que move a aeronave. E aí, para finalizar, a gente vai fazer a comparação com o outro motor que a gente viu, o motor Wright de 9 cilindros. E a diferença crucial vai ser no meio de combustão que acontece. No motor ali, a gente tinha combustão ocorrendo em um ciclo Otto de 4 tempos em cada um dos cilindros. Aqui, nós vamos ter energia, a turbina contínua que opera no ciclo de Brayton, onde a conversão de energia resulta diretamente na aceleração termodinâmica de um jato de gás vindo a altíssima temperatura, gerando empuxo de reação direta, sem necessidade de converter torque em tração por hélice. Então, muito obrigado. Essa foi a nossa análise desse motor e muito obrigado.